Olá e bem-vindos. Vamos mergulhar de cabeça numa das questões mais fundamentais na história do pensamento jurídico. Uma pergunta que, acreditem, moldou reinos, alimentou revoluções e ainda hoje define a forma como pensamos sobre justiça. A pergunta parece tão simples, não é? De onde vêm as leis? Será que são uma invenção puramente humana? Algo que nós criamos, do zero? Ou será que são algo que nós apenas descobrimos? Algo que já existia? É essa a tensão que vamos explorar. Basicamente, ao longo da história tivemos duas grandes respostas a competir. De um lado, a ideia de que as leis são descobertas. Pensem nisto como as leis da física, verdades universais que estão aí, à espera que a gente as encontre. Do outro lado, a visão de que as leis são criadas, ou seja, são ferramentas que nós, seres humanos, forjamos para nos governarmos. Então, para desemaranhar esta história, este vai ser o nosso caminho. Primeiro, vamos entender a dicotomia fundamental. Depois, mergulhamos nas raízes do direito natural. Viajamos até à Idade Média para ver as leis divinas e bárbaras, assistimos à ascensão do direito do soberano e, no fim, juntamos tudo para ver o legado disto nos dias de hoje. Muito bem, vamos a isso, porque a história do direito, na verdade, é muito mais do que uma lista de regras. É uma luta constante, uma batalha de ideias poderosíssimas sobre o que a lei realmente é e de onde ela vem. E vamos começar pela primeira grande corrente de pensamento, uma ideia com raízes lá na antiguidade clássica, o direito natural. A lei vista como uma espécie de razão universal. O conceito-chave aqui é o jus naturale, isto é, a ideia de um sistema de leis que não é escrito por nenhum parlamento. Em vez disso, baseia-se na própria natureza das coisas e na nossa capacidade de raciocinar. Acredita-se que é o mesmo para toda a gente, em todo o lado e em qualquer época. E as características deste direito natural são muito claras. Primeiro, é universal, ou seja, aplica-se a um cidadão de Atenas da mesma forma que a um bárbaro na Germânia. É imutável, porque a natureza humana, em teoria, não muda. E, talvez o mais importante de tudo, é descoberto através da razão, não é criado pela vontade de um rei. Agora, o que torna tudo isto fascinante é o contraste com a ideia oposta, o jus voluntarium. Esta é a lei que nasce da vontade, seja a vontade de um Deus ou a vontade de um soberano. Não é descoberta na natureza, não, é imposta através de um comando. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Vamos ver como esta dicotomia se desenrolou num dos períodos mais complexos e interessantes da história jurídica, a Idade Média. A tentativa medieval de harmonizar estas ideias foi brilhante. O exemplo perfeito é Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Ele criou uma hierarquia. No topo de tudo, a lei eterna, a razão perfeita de Deus. Logo abaixo, a lei divina, aquilo que foi revelado nas Escrituras. Depois, a lei natural, que é a nossa capacidade de entender um bocadinho da lei eterna através da razão. E por fim, lá embaixo, a lei humana, as leis que nós criamos, que deveriam, claro, estar de acordo com tudo o que está acima. Mas, claro, uma coisa é a teoria dos grandes filósofos e outra, bem diferente, era a realidade no terreno. A Idade Média não tinha um sistema legal único e arrumado. O que existia era o que chamamos de pluralismo jurídico. Era uma confusão de vários sistemas legais a coexistir e, por vezes, a chocar uns com os outros. Tínhamos, por exemplo, as leges barbarorum, as leis dos povos germânicos. Cada povo tinha o seu próprio código. Os francos tinham a lei sálica, os visigodos as suas leis. E estas leis não vinham de uma grande filosofia universal, mas sim dos costumes e tradições de cada tribo. E este cronograma ajuda a visualizar a complexidade toda. Pensem nisto. Ao mesmo tempo, tínhamos o antigo direito romano a ser redescoberto no Corpus Juris Civilis, tínhamos a grande filosofia de Tomás de Aquino na Suma Teológica, e em paralelo a Igreja Católica estava a construir o seu próprio sistema legal gigantesco, o direito canónico. Tudo a acontecer ao mesmo tempo. Vamos agora para a próxima grande mudança na nossa história. Com o fim da Idade Média e o surgimento dos Estados modernos, uma nova ideia sobre a lei começou a ganhar uma força tremenda: o direito do soberano. A frase que define esta nova era é esta: leis civis emanadas do soberano. Reparem na mudança. A fonte da lei já não é a natureza, a razão ou diretamente Deus. Passa a ser a vontade da pessoa ou do grupo que tem o poder no Estado.
E isto é uma viragem fundamental no propósito da lei. Ela deixa de ser vista principalmente como um espelho de uma ordem moral superior para se tornar, acima de tudo, um instrumento prático de governação, uma ferramenta para manter a ordem, cobrar impostos e administrar o território. A lógica por trás disto é quase como um contrato social. Para escapar do caos e da guerra de todos contra todos, os indivíduos abrem mão dos seus direitos e liberdades naturais e entregam-nos ao soberano. E o que é que recebem em troca? Ordem e segurança. A lei, neste modelo, é o preço que se paga pela paz. O que nos leva à nossa secção final. Vamos ligar todos estes pontos ao nosso mundo. Afinal, por que é que esta batalha de ideias, esta discussão entre lei descoberta e lei criada, ainda é tão importante hoje em dia? E aqui está o resumo perfeito da nossa viagem. De um lado, o direito natural, baseado na razão, que se diz universal e eterno, algo que se descobre. Do outro lado, o direito civil ou positivo, baseado na vontade do poder, específico para um lugar e uma época, mutável e, claramente, criado. E este é o ponto crucial. Esta tensão não é algo que ficou nos livros de história, está mais viva do que nunca. Quando falamos de direitos humanos universais, estamos a usar a lógica do direito natural. Mas quando um país diz que as suas leis internas são soberanas e mais ninguém se pode meter, está a usar a lógica do direito positivo. Este debate antigo está no coração das discussões sobre justiça e poder no século XXI. E por isso, ficamos com esta pergunta final, uma para refletir. Se olharmos para as leis que nos governam hoje, no nosso dia-a-dia, elas são mais um produto da razão universal ou são, na verdade, um reflexo da vontade de quem está no poder? A resposta provavelmente não é simples, mas fazer a pergunta é, sem dúvida, mais importante do que nunca.